Olá, obrigada por chegar até esse vídeo. Aqui eu vou falar para vocês do porquê o álcool, segundo a visão espírita, segundo o espiritismo, é tão indesejado. Vou colocar aqui algumas questões baseadas em alguns estudos. No espiritismo, existe uma visão sobre cada acontecimento, sobre como tomamos nossas decisões e quais as consequências sobre cada uma delas. Não é diferente com o alcoolismo. A visão espírita sobre esse fato está diretamente ligada à reação do nosso corpo. Alcoolismo e o espiritismo. É bem verdade que o corpo de um homem que bebe muito álcool causa muitos estragos à sua saúde física. Mesmo após a sua morte, a decomposição se torna um processo mais demorado e, por isso, o corpo espiritual se torna sobrecarregado por conta de um condicionamento causado pela bebida que foi ingerida. Muitos desses espíritos que em vida praticaram certos abusos com o álcool procuram corpos vivos que ofereçam esse tipo de prazer para que possam experimentar essas sensações de bebida que lhe ocasionavam prazer enquanto vivos, satisfazendo suas vontades. Essas pessoas vivas são humanos sensíveis a esse tipo de influência e são facilmente dominados por esses tipos de espíritos que os utilizam como instrumentos. A visão espírita diante desses acontecimentos afirma que a pessoa que sofre desses males, que está sendo utilizada por esses espíritos que não estão em paz e que precisam satisfazer suas vontades utilizando cada um deles como objeto, é que essas pessoas, entre aspas, são como marionetes vivas. Precisam de atendimento e uma assistência espiritual para que possam seguir em frente. Onde esses espíritos estão, então? É muito fácil que os espíritos que realizam essas práticas utilizando corpos de outras pessoas estejam presentes em lugares onde seus vícios são mais sustentados, como, por exemplo, os bares, festas com consumo excessivo de álcool. Nesses momentos, esses espíritos desencarnados agem com mais força e se utilizam das pessoas que ali estão. O que eles fazem é se aproveitar das pessoas vulneráveis que aí se encontram e agir por meio delas. E por que isso acontece? O que muitos não sabem é que quando estão consumindo álcool, eles se tornam mais vulneráveis a esses espíritos, pois o álcool realiza a função de anestesiar o controle do comportamento, o que acaba deixando essa brecha espiritual aberta e mais propícia a esses espíritos intrusos. Essa explicação da visão espírita também explica a agressividade de muitos bêbados, a falta de comunicação, a falta de senso para suas atitudes, o que o torna inconveniente e sem a noção dos acontecimentos ao seu redor. Por meio dessas brechas, muitas ações são desencadeadas por meio desses espíritos, entre elas acidentes, brigas sem muitos motivos, agressões físicas, agressões verbais, crimes cometidos, desequilíbrio emocional, desentendimentos e muitas outras situações. E muito recorrente dentro de muitos lares, dentro de muitas famílias, que são muitas vezes desfeitas por conta de alguém que gere de forma excessiva o álcool. Muitos males seriam evitados com o consumo moderado ou com o não consumo do álcool. Muitas dessas situações poderiam ser revertidas se as atitudes tomadas em momentos de fraqueza fossem outras, se não a opção de beber. Há muitas outras saídas para aliviar qualquer dor que você esteja no momento sentindo ou sofrendo. A visão espírita diante desses fatos previne que essas situações aconteçam. É contra o uso desses tipos de substâncias que corrompem o corpo e tão logo o espírito. Pessoas que consumem de forma excessiva o álcool ficam totalmente abertas a qualquer tipo de espírito conduzir o seu corpo enquanto encarnado. No vídeo a seguir, a médium Maíra Rocha irá falar um pouco mais sobre o vício ao álcool. Ela explica de forma específica alguns pontos. Por favor, assista o vídeo a seguir.
O texto ainda vai continuar, mas você vê que de início ele cita uma conversa entre alguém que desencarnou e fazia o uso de bebida alcoólica e um mentor espiritual que o recebe e o alerta que ele é um suicida indireto. E ele fica muito surpreso porque ele diz: não, eu adorava viver. É um ledo engano nosso achar que o suicídio é só o direto. É os nossos irmãos desesperados, né, que tiraram a sua própria vida no momento de desespero. E aí eu catalogando com o Daniel, eu encontrei no Livro dos Espíritos, na questão 952, uma pergunta que foi feita ao Espírito. A pergunta é: comete suicídio o homem que perece vítima de paixões que ele sabia lhe haviam de apressar o fim, porém a que já não podia resistir, por havê-las o hábito mudado em verdadeiras necessidades físicas? E o Espírito responde: é um suicídio moral. Não percebeis que nesse caso o homem é duplamente culpado? Há nele então falta de coragem e bestialidade, acrescidas do esquecimento de Deus. Será mais ou menos culpado do que quem tira a si mesmo a vida por desespero? É mais culpado, o Espírito responde, porque tem tempo de refletir sobre o seu suicídio. Naquele que o faz instantaneamente, há muitas vezes uma espécie de desvariamento que alguma coisa tem de loucura. O outro será muito mais punido, por isso que as penas são proporcionadas sempre à consciência que o culpado tem das faltas que comete. Olha o que o Espírito responde à pergunta de Kardec. Ora, será que uma pessoa que incorre em suicídio indireto porque ela decaiu nas paixões terrestres, como por exemplo a bebida que nós falamos hoje, ou o cigarro, ou o uso de outras drogas, será que ele é mais ou menos culpado do que aquele que tira a sua própria vida no momento de desespero? E foi explicado pelo Espírito que é duplamente culpado, porque esse tem tempo de pensar sobre o suicídio que ele está cometendo. E aquele que tira a sua vida de forma instantânea, muitas vezes não tem condição de raciocinar. É o momento de desespero. Portanto, isso é pesado na balança. E aí eu disse: Daniel, mas olha, a gente sempre prega a não religião do medo, né? A não religião do medo. Por quê?